Olá, pessoal, tudo bem com vocês aí? Tô aqui com o Buda mesmo, tá? Não vou nem mexer na paisagem, não vou mexer na paisagem, vai ficar assim mesmo. Eu sei que é o cenário que eu uso no outro canal, mas enfim. Eu acabei de terminar isso aqui, ó. Acabei de terminar a nossa leitura compartilhada e já me arrependi de ter deixado para gravar esse vídeo tão logo eu terminasse o livro. Precisaria aí de uns dias, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Vamos gravar esse vídeo, vamos lá. O que eu posso falar desse livro? Né? O que eu posso falar dessa leitura? Primeiro eu quero já começar agradecendo todo mundo que participou de alguma forma, que de alguma maneira trocou ideia comigo, comentou, veio muitas vezes no privado para contar as impressões de leituras e de releituras que já fez desse livro. Foi tudo muito importante para mim, tá? Esse é um livro muito especial. Eu sabia que o momento que eu sabia não. Eu tinha uma impressão que o momento que eu entrasse no universo do Gabo, eu poderia ser tocada de muitas formas, porque eu já tinha ouvido muita gente falar, né? Muita gente comentar sobre isso, mas eu não tinha ideia da dimensão que essa leitura ia atingir por aqui. Mas, hoje cedo, inclusive, eu estava assistindo o History da Mari Dal Chico, e ela acabou de finalizar um livro também que para mim é muito especial, que foi As Benevolentes, e ela estava contando sobre o final dessa leitura. Eu assisti esses vídeos dela hoje cedo, e eu me recordei muito do dia também que eu finalizei As Benevolentes. Foi uma leitura que me tomou quase 2 meses, e eu tive a sensação de que alguma coisa muito grande tinha se transformado, né? Que alguma coisa muito grande em mim tinha se transformado. Inclusive no vídeo que eu fiz na época, eu acho que eu deixei isso tão claro que as pessoas ficaram mais impactadas com isso, na verdade, do que com a história. Porque a história das Benevolentes é uma história pesada, é uma história difícil, mas é uma narrativa muito, muito especial que transforma mesmo, né? E hoje, assistindo ao depoimento da Mari, falando sobre essa leitura dela, eu me recordei dessa sensação única que nós leitores temos, e que não é sempre, não é corriqueira, né? A gente que lê muito sabe disso. É um presente, na verdade, que a gente ganha quando a gente fecha um livro e percebe que de alguma maneira a gente já não é mais como era antes, né? Que muitas coisas mudaram, que muitas coisas se transformaram na nossa vida a partir dessa leitura, né? Como um início de uma reflexão, de uma análise, de uma abertura, de uma expansão mesmo de raciocínio, de consciência, né? Enfim, quantas vezes os livros fazem isso com a gente? São muitas, mas não são tantas assim as que impactam da maneira como essa leitura acabou impactando aqui para mim nas últimas semanas. Foram 4 semanas, eu li exatamente em 30 dias. Eu fiz um cálculo rápido, eu fiquei mais ou menos 1 hora em cada 10 páginas, então muita gente tá perguntando dessas inúmeras e inúmeras marcações aqui. Foi por conta disso, eu fiquei mais ou menos 1 hora em cada 10 páginas desse livro. Tem muita coisa anotada aqui, coisas que nem são da história, coisa que tem mais a ver com a minha vida do que com o livro em si, mas foi uma leitura que foi me transformando, né? Conhecer a história dos Buendias, conhecer a casa, Macondo, a estrutura desses personagens, a estrutura da narrativa, a maneira como o Gabo apresenta pra gente o universo de Macondo e dos Buendias. Enfim, tudo eu acho que serviu, né, para criar um ambiente, uma atmosfera que pra mim como leitora foi muito rico, foi muito produtivo, foi extremamente fértil em pequenos despertares. Assim, eu comecei a acordar para algumas coisas, e isso eu devo à leitura desse livro. Eu sabia de alguma forma que ia ser algo importante, mas eu não tinha ideia, acho que, da dimensão que isso ia ter. Bom, falando um pouquinho da história, fechando a história com vocês aqui que leram junto comigo, final maravilhoso. Um final que costura, na verdade, todo o enredo, costura, na verdade, os acontecimentos, os capítulos, como a gente chamou, né? Acaba juntando os personagens e mostrando pra gente muito da intenção
ou não do autor, né? A gente sempre fica nessa dúvida se ele tinha a intenção de fazer uma obra desse tamanho, desse porte. Mas 100 Anos de Solidão é uma história que fala do tempo, né? De como nós lidamos com o tempo, fala das estruturas que nós acabamos criando para suportar o tempo, para atravessar o tempo, né? E do quanto a gente acaba ficando presos, né? Dentro de dentro dessa casa fictícia aí dos Buendias, que aliás de uma maneira muito interessante ela começa a ser esquecida, a história, a família, os acontecimentos começam a ser esquecidos por uma cidade que também vai desaparecendo, né? Isso tem muito a ver, eu acho que faz uma relação muito interessante com a nossa história, né? E como o tempo, na verdade, vai diminuindo a intensidade, a força de tudo aquilo que a gente acredita, né? Enfim, dá pano pra manga para se conversar por muitos dias. E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer com esse livro, ele vai ficar ecoando por aqui por muito tempo ainda, né? As reflexões que o fechamento dessa história trouxe para mim, eu acho que trouxe para vocês também. Tô tentando criar uma linha de raciocínio aqui, não me perder na emotividade, não cair aqui nessa coisa só da sensação do livro, mas tá difícil, porque eu acabei de terminar, ainda tô muito dentro do impacto da história. Mas vamos lá. Bom, a gente vê a história das últimas personagens se fechando, né? O último Buendia, que é devorado pelas formigas. E lembra que logo no começo eu disse que essa história me lembrou muito Macunaíma, né? Do Mário, o Mário e a sua obsessão pelas formigas também, né? Essa coisa da saúva, que explica e justifica toda a nossa existência, né? O Mário tem isso muito forte. Eu achei interessante terminar essa história com a questão das formigas também. E ao mesmo tempo a gente percebe que é quando acontece uma grande história de amor dentro da casa dos Buendia, que, como disse tão sabiamente, né? Nossa querida Denise Mercedes, a deusa de Niterói, né? A nossa diva gaboniana da internet, né? Denise Mercedes comentou comigo uma vez que essa era uma história que falava, se eu não me engano, foram essas as palavras que ela usou, né? Sobre a impossibilidade de amar. E realmente a gente percebe que no momento que acontece uma grande história de amor dentro da casa dos Buendia, como se eles vencessem essa maldição, né? É a hora que a história acaba. É a história que é o momento que a família acaba, né? Que é como se naquele momento a chave que sustentou os Buendia tivesse finalmente aberto um portal no tempo e não existiria mais a necessidade da resistência da família, porque ela ia se perpetuar no ciclo eterno de outras e outras famílias que também, presas dentro dessa impossibilidade de amar, desse ciclo de solidão, né, de estruturas rígidas e de brigas internas que impedem essas pessoas de serem e de viverem da maneira como elas querem, enfim. Outras famílias em outros lugares, em outras condições também estariam presas dentro desse ciclo se repetindo eternamente, né? Gente, é uma obra sem tamanho, é uma obra sem fim, né? Porque se a gente for começar a procurar essas associações, começar a amarrar isso com questionamentos maiores, sociais, inclusive a gente pode falar muito sobre a história da América Latina em diversas passagens, mas também a gente fala sobre as estruturas familiares, a gente fala sobre os questionamentos existenciais, enfim, tem muita coisa para se discutir nesse livro. Eu seria extremamente ingênua se eu pensasse em algum momento aqui em conseguir resumir alguma coisa. Só posso falar da minha impressão mesmo, daquilo que deixou, né? Daquilo que eu estou sentindo agora. Acredito que amanhã e daqui a um mês e daqui a um ano esse livro ainda esteja reverberando por aqui transformações, mudanças de algum tipo, né? São essas obras que eu acho que fazem toda a diferença na nossa vida como leitores, né? Eu acredito que somos buscadores desse tipo de livro, né? A gente vive caçando, na verdade, essas obras para que de alguma maneira elas eclodam essa pequena revolução interna que vai, pelo menos aqui, eu fui sentindo uma transformação nas minhas atitudes, nas minhas posturas, nas minhas reflexões, semana após semana, e eu fui permitindo também, né, que esse livro fizesse essa jornada junto comigo, e eu me abri para essa jornada também. Enfim, já estou entrando numa questão muito pessoal aqui, mas, gente, assim, o que falar, né?
Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi um livro único, é um livro muito bonito. É a única palavra que eu consegui repetir, a beleza dessa história, dessa narrativa, do impacto, né, desse livro na nossa vida é belo, é bonito, é maravilhoso e cheio de esperança, como eu sempre gosto de repetir. Mesmo um livro duro, cruel, como foi como foi para mim a leitura das Benevolentes, no final ainda fecha com um sopro de esperança. E isso aqui mais do que nunca, né? Traz uma nuvem gigantesca de esperança para dentro da nossa vida. Esperança e beleza, que acho que andam as coisas mais ou menos juntas aí. Gente, foi isso. Olha, eu não tenho nem como agradecer a companhia de vocês durante todo esse tempo. Foi muito importante para mim fazer essa leitura compartilhada, fechar esse ciclo com 100 anos de solidão. Foi muito, muito importante mesmo. Eu espero que mais gente deixe aqui nos comentários aquilo que achou, como vivenciou esse momento aí final das leituras. E obrigada a todo mundo que de alguma maneira dividiu comigo aí livros, histórias. É isso. Obrigada, gente. Tchau.